Olá, o Instituto Borborema é uma associação sem fins lucrativos de Campina Grande, na Paraíba. Aqui em nosso canal do YouTube já disponibilizamos mais de 500 vídeos gratuitos entre palestras, aulas, lives e entrevistas, com alguns dos melhores professores e intelectuais do Brasil. E a nossa missão aqui no YouTube é de fato ajudar no debate público nacional, é trazer os assuntos mais relevantes com os melhores professores do Brasil. Para que a gente continue a fazer esse trabalho, nós precisamos da sua doação. Seja no nosso site, no link que está aqui na descrição, com a sua doação recorrente, ou no nosso Pix, pixborborema@gmail.com. Isso aqui não é uma propaganda para alavancar absurdamente todos os nossos recursos, mas é de fato um apelo real e verdadeiro que a gente precisa de mais doações do que a gente tem recebido hoje para manter esse nosso conteúdo gratuito aqui no canal no YouTube. Então, se você gosta do nosso trabalho, peço que você faça a sua doação de qualquer valor. Quem puder doar mais, quem puder doar menos, doa menos. O importante é ajudar para que a gente continue esse nosso trabalho. Fique agora com mais um conteúdo gratuito disponível em nosso canal. Boa noite, muito obrigado pela presença de todos. Sei que não é fácil sair de casa assim numa quarta-feira à noite, ainda mais para me ouvir. Eu não viria, né? Mas, no entanto, vocês estão aqui e eu agradeço o tempo de vocês, que é uma coisa muito valiosa, que quando a gente perde, quando a gente gasta, não tem como reaver. Então, usar o seu tempo para ouvir outra pessoa é um grande sinal de confiança e eu vou tentar responder à altura do que vocês entregaram. Bom, a nossa palestra é intitulada "Você sabe lidar com as frustrações?", mas poderia ter outro título, como por exemplo, "Você sabe lidar com as frustrações ao tentar desenvolver um hábito?", "Você sabe lidar com as dificuldades do esforço para se conseguir algo na vida?", porque é necessário, eu sempre gosto de fazer isso, a gente estabelecer os termos da nossa conversa para que estejamos falando da mesma coisa. Acredito que por vocês já estarem mais ambientados ao escopo de atuação e aos termos que o Instituto Borborema costuma empregar nas suas abordagens, talvez não seja um problema aqui na nossa comunicação, mas como se pretende que essa palestra vá ao ar no YouTube e o público mais variado assiste ao nosso conteúdo, é necessário que deixemos claro uma coisa. Eu não venho aqui tratar de frustrações num sentido mais amplo, a exemplo de uma vida frustrada, digamos assim. Não pretendo abordar essa dimensão, que os mais entrados vão saber o que eu quero dizer, essa dimensão noogênica, que é a frustração no sentido que o Viktor Frankl emprega, por exemplo, de uma frustração existencial, como quando a pessoa não vê sentido em sua vida, ela vive um estado perene de frustração, porque, afinal de contas, ela não vê sentido em suas ações. Então, não é essa dimensão de frustração a qual eu pretendo abordar. Isso aí eu já abordei um pouco, não com tanta profundidade, mas sim com alguma profundidade, não serei modesto, mas não tanto quanto o assunto pede, no curso Como Vencer a Preguiça de Estudar pelo Encontro da Vocação, que está lá dentro da formação clássica. Também não pretendo abordar frustração num sentido mais psicanalítico como uma obstrução a um movimento pulsional. Não se trata disso daí. É frustração no sentido mais corrente e numa situação bem concreta. Você tenta fazer qualquer coisa e você encontra resistência. É frustração como, por exemplo, você fez um plano de naquele dia fazer 1 hora de esteira. E aí, ou antes de você começar a atividade, tudo deu errado e você não conseguiu fazer a sua 1 hora de esteira, ou então com 20 minutos de esteira, você sentiu um cansaço extremo, fatigou-se e, sei lá, teve uma síncope, ou simplesmente teve que parar o exercício e ir para casa, ou você descobriu que tem uma lesão, uma impossibilidade fisiológica à realização do exercício na sua plenitude.
É frustração nesse sentido. No sentido de nós termos, então, uma expectativa de realização de uma atividade e essa expectativa não se dá conforme nós planejamos. Então, é frustração nesse sentido. Você tinha uma expectativa quanto ao resultado da ação ou quanto à sua própria capacidade de realização da ação e essa expectativa ela foi frustrada. Então, é como lidar com a expectativa frustrada no desempenho de alguma atividade e, mais especificamente, numa atividade que é necessária ao desenvolvimento de um novo hábito ou de um novo aprendizado ou de uma nova habilidade. Eu vejo que este é um gargalo geral nos alunos. Quantos não são os que dizem esse tipo de estudo que o Instituto Borborema propõe não é para mim. Esse modo de rezar não é para mim. Esse modo de fazer algo não é para mim. Etc, etc, etc. Bom, às vezes, de fato, há um certo desencaixe entre a nossa pessoa e a atividade que nós queremos desenvolver. O mesmo método não vai servir para todo mundo. Veja, aqui no Instituto nós temos alguns professores. Eu peço perdão se eu tossir de vez em quando. Inclusive fiz uma coisa que não costumo fazer, fiz anotações aqui para consultar de vez em quando. Eu estou saindo agora de uma doença. Eu acredito que eu tive chikungunya. Além da gente estar com recém-nascido lá em casa. Então é privação de sono, mudança de rotina e convalescência, tudo ao mesmo tempo. Então eu ainda estou tentando sair de uma névoa mental. Então, como meus olhos estão ofuscados, eu precisei de um luzeiro que está aqui nas minhas anotações. Pois, sigamos. Aqui no Instituto nós temos alguns professores. Eu vou desconsiderar os professores de fora, porque afinal de contas não temos tanto diálogo quanto temos com aqueles mais internos. No caso, eu, o professor Danilo, o professor Maurício, o professor Felipe e o professor Matheus. Todos vocês que convivem conosco sabem como nós somos muito diferentes. Muito diferentes. São cabeças que pensam de modo diferente, são almas que aprendem de modo diferente e também transmitimos os nossos aprendizados de modo muito diferente. A minha locução ela é muito diferente da do professor Matheus, que é muito diferente da do professor Maurício, que é muito diferente da do professor Felipe. E, embora nós estudemos as mesmas coisas, é claro que, às vezes, nós precisamos de certos ajustes considerando as nossas diferenças, pois, afinal de contas, temos diferenças de criação, temos diferenças de idade, temos diferenças de rotina, temos diferenças de temperamento, e tudo isso conta em qualquer aprendizado. E tudo isso matiza a forma de aprender e também matiza, de certa maneira, a forma como lidar com as dificuldades do aprendizado. Ora, todos vocês aqui têm uma experiência. Pelo menos, acho que todos. Acho que dá para dizer todos. Não sei você, mas enfim. Quantos aqui sabem dirigir? Levantem a mão, por favor. Então, muitas pessoas passaram aqui pela experiência. Eu utilizei isso no meu curso, a formação da personalidade, como exemplo para um assunto lá relativo ao desenvolvimento do caráter e vou emprestá-lo, vou me emprestar a mim mesmo o meu exemplo para utilizar aqui para vocês nessa abordagem. Todos aqui têm a experiência, ou quase todos, de aprender a dirigir. Mas aqueles que não sabem dirigir, o que vou dizer pode ser aplicado analogicamente a outras coisas que nós aprendemos na vida. De modo geral, todos nós adultos temos a experiência de ter aprendido algo. Ou seja, de passar de um estado de não saber alguma coisa e começar a saber alguma coisa, até o ponto de fazê-la de modo tão fluente, natural, espontâneo, que sequer precisamos raciocinar. Eu lembro que quando eu comecei a aprender a dirigir, e eu sou uma besta quadrada, o professor Sidney Silveira, numa aula recente no Centro Dom Bosco, ele disse: eu só não estou pastando por uma contingência metafísica. Eu também posso pensar assim de mim mesmo, só não estou pastando por uma contingência metafísica. Veja, eu sou o tipo de pessoa que, se eu estiver
conversando e dirigindo, eu erro todos os caminhos. E eu preciso de GPS até para andar por onde eu ando sempre. Hoje, antes de vir para o Instituto, eu precisei parar no centro para pegar material escolar do meu filho. E é uma papelariazinha ali do lado da Caixa Econômica. Eu ando ali direto, eu passo por ali para vir para cá e passo por ali para voltar daqui para casa. E mesmo assim, errei o caminho 2 vezes. Parei super longe no estacionamento pago, com preguiça de dar a volta e com medo, confesso, de errar novamente. Então, eu definitivamente não sou... Minha esposa fica tão emocionada quando ela presencia cenas assim, da minha completa inaptidão para ser multitarefa. Eu não consigo. Eu não consigo conversar e cozinhar. Eu não consigo comer e fazer outra coisa ao mesmo tempo. Eu só consigo realizar uma ação. E quando eu fui aprender a dirigir, era um terror. Porque, veja, o carro é uma criação humana. Parece que eu estou divagando aqui, gente, mas tem um sentido eu estar falando disso. Eu peço a paciência de vocês. Tem a ver com o assunto. Não estou fazendo um desvio para fins de encheção de linguiça, tá? O carro, ele é uma criação humana. Então, ele tem uma racionalidade humana. Quantas ciências não são necessárias para se fazer um carro? Desde os conhecimentos de metalurgia, de ergonomia, de mecânica e tudo mais que vocês já sabem. O carro ele foi pensado para ser operado por um humano. E esse pensamento está ali materializado. Veja, você tem o banco, do seu lado direito você tem a marcha, você tem os pedais de frenagem, aceleração, embreagem, você tem a direção, você tem espelhos para você poder esticar os seus olhos, as direções em que naturalmente você não pode ver. Precisamos do retrovisor, até onde eu sei não há ser humano com olho na nuca. Então precisamos olhar à frente para poder olhar atrás. Alguém pensou nisso? Você tem alavancas de sinaleira para você sinalizar para os outros que você vai entrar à esquerda, entrar à direita. O próprio trânsito contém em si toda uma racionalidade para evitar acidentes, tudo mais. Pois bem, existe, portanto, no carro essa racionalidade, e aprender a dirigir significa participar dessa racionalidade que já existe no carro. É imprimir, marcar essa racionalidade em nós. O carro precisa de movimentos para ser operado, correto? Esses movimentos precisam ser não só ordenados, no sentido de que eles juntos se ordenam a movimentação do carro. Por isso que a gente não fala numa ordenação, mas numa coordenação motora, que é necessária à operação do carro. Então, existe um princípio racional dessa coordenação ali na montagem do carro. Aprender a dirigir significa o quê? Coordenar o nosso corpo segundo a racionalidade que existe no carro. Então, é trazer para dentro de nós a racionalidade que existe no carro, de modo que, tendo ela em nós, a gente consiga operar o carro. Aprender a dirigir, então, é o processo de esforço para que essa coordenação seja nossa e não só do carro. É participar dela. Para aqueles que me ouvem, são mais entrados em filosofia e entendem melhor esses conceitos de participação e tudo mais, eu estou conscientemente utilizando-os de modo um tanto quanto impreciso, porque eu quero mais ser didático do que técnico. Porque eu estou mirando o público geral e todos vocês que estão aqui comigo, eu preciso que vocês consigam conversar comigo. Então vou dar essas derrapadas filosóficas que em si não são graves, mas são necessárias para que a gente possa fazer de fato uma palestra, que a gente consiga falar. De nada adianta falar se não há quem escute, ou se quem escute não consegue entender. Se quem escuta não consegue entender. Pois então, todo o trabalho de aprender a dirigir é a impressão dessa coordenação motora no nosso corpo. Primeiro tem que passar pela cabeça, porque existe um princípio racional nas coisas. Veja, quanto tempo eu não demorei até conseguir desenvolver uma coordenação tal que eu conseguisse, por exemplo, veja, o carro vai sair, então tem que ligar o carro com o pé no freio e na embreagem. Ok, aí eu vou tchuc, tchuc, tchuc na marcha,
Esse é o meu termo para o que você faz na marcha. Tchuc, 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 tá? Então você vai lá e depois você engata a primeira. Aí você tem que ir soltando a embreagem devagar e apertando o acelerador para o carro andar. Perdi a conta de quantos solavancos eu dei nessa daí. E até hoje, depois de eu dirigir carro manual por uns 3 anos, sobrevivi, e as pessoas sobreviveram também, o que é quase um milagre. E depois eu fui para o carro automático, que não requer mais tanta multitarefagem assim. E hoje em dia também, se eu pegar um carro manual, altos solavancos para sair. Mas então, você tem que mexer na marcha e daqui a pouco o carro vai pedir a outra marcha, você tem que soltar o acelerador, apertar o freio com a embreagem e passar a segunda, e ao mesmo tempo você tem que mexer no volante, e ao mesmo tempo você tem que olhar os espelhos, são muitas ações que você tem que fazer ao mesmo tempo. E todos têm a experiência de aprender a dirigir e de errar isso daí. Morrer o carro, se ficar um pouco nervoso, um pouco trêmulo, não é verdade? Passar pelo constrangimento, que eu já passei, de você numa saída em ladeira, o carro não sai. Ele não sai, por mais que você queira que ele saia. Veja, é você que tem que participar da vontade do carro, não o carro participa da sua. Você tem que domar o carro fazendo com que ele responda aos seus movimentos, mas para domá-lo você tem que entender como ele funciona. E então você está lá, o carro não sai e as pessoas atrás de você pá, 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 e nada do carro sair, né? E vem aquele constrangimento, aquele nervosismo. Eu lembro que uma moça que fez autoescola comigo, ela ficou tão nervosa numa situação dessa que ela foi dar a seta, ela bateu na alavanca da seta e a alavanca da seta desgrudou-se do volante. Ela não fica exatamente no volante, ela fica naquele mesmo eixo do volante, mas eu não sei o nome desse eixo do volante, então vou dizer que ela desgrudou do volante, tá? Tamanho o seu nervosismo. E veja, nesse momento, é um momento, vocês vão concordar comigo, de um certo sofrimento. A gente tende a pensar o seguinte: eu paguei autoescola, tenho um instrutor, ou pelo menos na minha época, que sou mais jovem, eu peguei a época em que era obrigatória a autoescola, tudo mais. A minha mãe, por exemplo, comprou a carteira de motorista e não cometeu ilegalidade nenhuma, na época podia comprar a carteira de motorista. E ela teve que aprender a dirigir com alguém. Eu tive que ir para a autoescola, fazer aula, tal, não peguei simulador nem nada disso, graças a Deus, que é uma grande encebação, não serve para nada, né? Mas houve esse período de sofrimento, de constrangimento, de frustração, porque você fez o pagamento, você se matriculou, você fez o exame do Detran, agora vamos para a prática. E o carro não anda, ele não sai da ladeira. Você não vai sentar no carro e ele vai sair com o pleno domínio do seu condutor. O condutor não sabe conduzi-lo, ele está aprendendo a conduzir. Então temos essas frustrações em qualquer aprendizado. A gente sempre acha que o processo será menos doloroso do que é, menos constrangedor do que é, e sempre achamos que a nossa capacidade é maior do que o que ela é. Isso é fruto, obviamente, do pecado e da vaidade que está em nós. E a gente sempre acha que essa pequena vaidade não vai dar em outra coisa, mas quantas não são as pessoas que, por esse pequeno princípio de vaidade que gera esse sofrimento pela quebra de expectativa, ou essa frustração pela quebra de expectativa, simplesmente desistem do que estão fazendo, partem para outra, ou recorrem a auto-enganos como tipo, isso não é para mim, acho que para mim tem que ser diferente. Bom, é como diz algum personagem de Dom Casmurro, não lembro quem, mas certamente é pela boca desse personagem que fala Machado de Assis, né? A vaidade é um princípio de corrupção, no sentido de que uma pequena vaidade muitas vezes pode gerar um problema imenso, pode gerar uma grande fantasmagoria mental, uma grande ruminação mental acerca do outro, de mim mesmo, do mundo, da vida.
E essa pequena vaidade muitas vezes é que gera em nós esta grande banalização, que é o processo pelo qual, por exemplo, passa o amante frustrado. A pessoa já vai no seu 5º namorado, deu errado novamente, e ela banaliza, ela chega na conclusão, então o amor não é para mim. Toda uma frustração concreta, ela entra num processo de negação geral daquela possibilidade para si na sua vida. Quantas pessoas não fazem isso por causa dessa pequena vaidade? Esse pequeno verme que vai roendo a nossa alma, se nutrindo e crescendo, e quando vemos ele já é um monstro. E ele mesmo toma a condução da nossa vida, das nossas decisões, sem que o notemos, muitas vezes. Pois então, todos temos essa experiência de querer aprender alguma coisa, passar por sofrimentos nesse aprendizado. E, veja, hoje quantos de nós, tendo sofrido esses constrangimentos, tendo sofrido esses reveses, não sabem dirigir e fazem-no com tamanha naturalidade que não precisam sequer raciocinar, como eu disse. É automático dar a seta e olhar para o retrovisor. Eu não preciso pensar muito para passar a marcha. E veja, quando algo já é muito natural a uma pessoa, ela até tem dificuldade de ensinar. Todo mundo sabe dirigir, mas nem todo mundo sabe ensinar a dirigir. Eu lembro que a minha mãe tentou me ensinar a dirigir e foi um completo fracasso, porque eu não conseguia passar a marcha. Porque a instrução dela para passar a marcha era a seguinte, aspas, você vai sentir quando o carro pedir. Mas eu tenho um problema, ele não pede. Se ele pede numa linguagem que eu não entendo. Demora um tempo até você compreender o que era o carro pedir marcha. E essa é uma linguagem que só serve àqueles que já sabem dirigir. Não serve àqueles que não sabem dirigir. Então, às vezes, até uma dificuldade do instrutor pode gerar uma frustração também. Há várias coisas envolvidas num processo de aprendizado e todas elas podem ser fonte de frustração. Aqui eu quero focar no que dizer respeito a nós, a nossa expectativa. Não ao professor, não ao processo em si, mas a nossa expectativa. E essa palestra, ela vem num contexto que todos nós conhecemos muito bem. É um contexto que hoje em dia quase ninguém suporta as dificuldades ou reveses. Não digo nem de um processo de aprendizado, mas da própria vida. E isso é uma revolta contra a própria vida, contra o próprio ser, contra o próprio existir. Acho que Santo Agostinho descreve a vida dessa forma, né? Continua pugna, rara victoria. Uma batalha contínua de vitória rara. Então, se é rara vitória, muitos tendem a pensar que o combate não vale a pena. E que se vivemos, estamos vivos, se levarmos esse juízo às últimas consequências, a vida não passará de uma grande piada de mau gosto. Porque, afinal de contas, estamos todos aqui para nos lascarmos mesmo. E, no fim, Deus vai resolver quem vai para o céu, quem vai para o inferno. E se a gente já está aqui para se lascar, muito provavelmente a gente vai para o inferno também. E é isso aí. E a pessoa começa a entrar em pensamentos do tipo que seria melhor não existir, que a vida não tem sentido. E não por acaso, também nesse contexto, estamos assim com índices alarmantes de depressão e ansiedade, que são doenças da afetividade. Tudo que eu falei aqui do sofrimento, da frustração diante do aprendizado da condução de um carro é o seguinte, é como o processo de aprender algo nos afeta. Há pessoas que sentem um gosto, um sabor especial pela competição e pela dificuldade. Há outros que nem tanto. Esse dado existe? Existe. Mas também existe, é incontestável, o dado de que nós, por causa do pecado, por causa da concupiscência, por causa da nossa preguiça, por causa da nossa falta de vergonha na cara, odiamos a dificuldade, amamos a facilidade. Odiamos o esforço e preferimos o conforto.
E claro, não quero aqui que pensem de modo algum que advogo por uma vida em que tenhamos de nos esforçar por esforçar, suar por suar, sangrar por sangrar. Isso é inútil. É claro que nós devemos evitar o sofrimento desnecessário. É claro que todos nós não queremos nos esforçar além do devido. Mas nisto não há nenhum mal. O mal está nessa indisposição total do indivíduo a não querer sofrer, a não saber lidar com as quebras de expectativa que ele tem da vida, porque afinal de contas a vida para ele é uma espécie de sonho cor-de-rosa em que tudo vai dar certo, não haverá problema nenhum e crise só de riso. A vida não funciona assim. Estamos neste contexto em que as pessoas se esqueceram dessa verdade óbvia, fundamental. A vida não funciona assim. E no fundo de toda essa suposta pseudo-galhardia de intelectuais públicos, de universidade e tudo mais, há esse princípio de revolta contra a vida. Eu tenho para mim que, por exemplo, todo esquerdista, todo revolucionário é um ser humano que odeia o fato de viver. E eu acho que muitos deles, por exemplo, defendem o aborto, porque no fundo, eles creem que o melhor seria não viver. Porque tudo para eles é mal, tudo para eles é injustiça. E quando nós conhecemos essas pessoas e vemos a vida delas, são pessoas assim absolutamente emaranhadas em problemas, não sabem sair desses problemas. Um exemplo disso, eu acho que eu já falei desse vídeo várias vezes, faz tempo que não falo dele, então é sempre bom ressuscitá-lo. Não é um exemplo de intelectual esquerdista nem nada do tipo, mas é um exemplo, sim, do que é a classe falante brasileira em sentido amplo, que é o fatídico episódio do senhor Clóvis de Barros diante da pergunta: Clóvis, o que é a vida? Ele diz lá um monte de coisa. Energia, em busca de mais energia. Aí chega uma hora que ele começa a beirar-se de uma resposta sincera. E ele responde, né, a pergunta: o que é a vida? Dor e sofrimento, se você preferir. Porque não me lembro de ter sofrido ou sentido dor. Não são exatamente essas as palavras dele, a memória aqui me falta, mas o espírito é esse, as palavras são bem próximas. Dor e sofrimento, se você preferir, porque não me lembro de ter sofrido antes de nascer e penso que não vou sofrer depois de morrer. Então me parece que o não nascimento e a morte sejam coisas bem mais confortáveis do que a própria vida. E veja como é irônico. Depois o Abu Janra, a Zambuja, sei lá o nome, Abu Janra? O Abu Janra pergunta para... É Abu Janra, né? Alguém me ajuda, gente? É Abu Janra? O Rodolfo é Abu Janra? Pronto, Abu Janra. Que ele saiba então tudo bem. É o maior advogado que está dizendo, então a responsabilidade é dele. Clóvis, o que é a vida? Mas eu quero uma resposta que você queira dar. O que é a vida? E qual é a resposta que Clóvis de Barros quer dar? É um silêncio constrangedor. É um meneio de cabeça, um remexer de lábios de quem não sabe o que dizer. A resposta mais sincera e foi dita eloquentemente através desse silêncio foi: não sei. Estamos nesse contexto em que as pessoas não sabem o que é a vida, não sabem o que é o sentido da vida. Então é claro que essa dimensão noogênica, existencial do Viktor Frankl, ela aparece aqui como pano de fundo da minha abordagem. Mas eu quero falar especificamente do processo em que as pessoas vão aprender alguma coisa. Estamos nesse contexto desesperado, nesse contexto de almas apáticas,
de pessoas que vêm cada vez mais, né, padecendo uma anedonia triste, anedonia sem capacidade de se comprazer com as coisas naturais da vida, de sentir prazer mesmo, de se alegrar, em que tudo é indiferente, tudo é cinza, em que as pessoas não estão buscando viver, mas sobreviver. É claro que o distinto público do Instituto Borborema não está nesse nível, mas estamos nesse contexto. É aquela coisa, eu não estou me refestelando no mar de lama, tá? Mas é nele que você vive, então sujo de algum modo você está. Embora você não, como disse, não se refestele, mas sujo você está. Algum respingo em você caiu. E um desses respingos é exatamente essa dificuldade de lidar com a quebra de expectativa na frustração. Então veja, eu queria apontar há várias causas para isso daí, mas eu queria apontar duas. Uma vai terminar meio que sendo efeito da outra, eu acho. A grande causa é cultural. É uma causa muito abrangente, eu sei, para se colocar assim, mas eu vou especificar qual parte dessa cultura. E a outra causa que eu acho que é resultante da cultural é de ordem fisiológica ou neurológica. Então vamos primeiro à causa cultural. Existe um livro, que eu não sei se todos aqui leram, um livro muito bom. Eu não sei se posso recomendar, que eu não lembro se nele há qualquer cena imodesta ou coisa do tipo, mas é o Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley. Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley é um livro, muitos pensam, tenebroso, distópico. De fato, ele tem um ar meio funéreo. De fato, ele é distópico, mas ele vem de uma intenção artística satírica. Então, o Aldous Huxley, ele pinta uma organização mundial em que, assim, há várias regras de conduta social. Por exemplo, os indivíduos não podem se casar, os indivíduos eles são criados em laboratório, então você tem um centro de aborto caso alguém engravide, pega mal socialmente se você está há muito tempo com o mesmo parceiro, então as pessoas trocam de parceiro, a higiene é um valor absoluto, e existe o Centro de Criação de Seres Humanos. E lá, logo no início do livro, mostra como os seres humanos são criados, a educação que eles recebem. Então, por exemplo, tem uma cena em que colocam vários bebezinhos que estão aprendendo a engatinhar, ou já sabem engatinhar, não lembro bem agora, há muitos anos o li, numa sala bem escura. Depois eles iluminam bem, colocam flores, rosas, e com um monte de livros, e nos livros e nas flores estão ligados correntes elétricas. Então as criancinhas vão engateando até os livros, as flores, e quando tocam, recebem choques. No sentido de que, de um modo pavloviano, né, eles nunca se interessem por essas coisas. Então há frases no livro como, por exemplo, a grande arte e a beleza têm uma promessa intrínseca de garantia da felicidade universal, mas elas falharam. Então nós abrimos mão da grande arte, da beleza, e abraçamos a técnica, a ciência, a organização, que isso sim pode garantir a felicidade universal. Então, uma das preocupações das pessoas, uma das preocupações deste governo mundial quanto às pessoas é que elas não tenham muitos sentimentos. Todo sentimento, e aqui eu posso variar esse termo sentimento às vezes com emoção, por sutilezas, a depender dos autores que nós buscarmos, são termos com sentidos diferentes. Aqui vou utilizá-los como sinônimos também para fins didáticos, como coloquei anteriormente. Em todo sentimento que nós temos, todo sentimento,
Não sei se todos vão me entender, eu não posso aprofundar nisso aqui porque vai fugir muito ao assunto central desta abordagem, mas todo sentimento humano, por mais concreto que seja, individualizado e ligado a uma situação particular da vida, carrega em si um germe da consciência dramática de se viver humanamente. E essa consciência dramática implica no fato de sermos exilados. Nós quebramos a nossa aliança com Deus. Nossos primeiros pais pecaram. Nós fomos expulsos, porque nós nos expulsamos. Não foi Deus que nos expulsou do paraíso. Em todo mau sentimento humano, há como, no fundo dele, uma nostalgia, uma saudade de algo que nós não vivemos. Há uma espécie de inconformidade no sentido de que a vida humana não deveria ser assim. Eu não deveria sofrer, eu não deveria morrer. Nós olhamos para os nossos filhos, por exemplo, olhamos para nós, a gente vê o tempo passar, a gente vê que esse nosso corpo que nós nutrimos, fazemos crescer, como diz Padre Vieira num de seus sermões quaresmais, fazemos esse corpo crescer para que depois ele seja um bom pasto a vermes. Seremos pastos de vermes. Nossos filhos morrerão. A casa que a gente se empenha tanto para ter, tudo será roído pela traça do tempo. E há dentro de nós uma coisa que diz: isto não deveria ser assim. Há em nós uma expectativa de que essas coisas durem para sempre, que elas não pereçam, mas que sejam perenes. E quando a gente vai prestando atenção no fundo dos nossos sentimentos e abrindo as portas dessa consciência dramática mais universal para além da nossa vida individual, e vamos caminhando, indo fundo, no íntimo, vamos vendo que há sim essa nostalgia da perfeição primeva que Deus pensou para nós. Que depois, naturalmente, o convite a essa perfeição foi renovado na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que, como diz São Paulo, recapitulou em si todas as coisas. Ele é um modelo que nós somos chamados a imitar. E é quando a gente começa a ir no íntimo, no âmago dessa centralidade dramática da vida humana, esse caráter dramático da vida humana, é que a gente entende porque na Salve Rainha nós nos colocamos como filhos exilados neste vale de lágrimas. Porque sentimos no fundo que as coisas não deveriam ser assim. Isso pode nos mover à revolta, a uma rebeldia ou uma aceitação mansa, confiantes, esperançosos do projeto que Deus tem para nós. Porque Ele é bom o tempo todo e todo o tempo Ele é bom. E Ele não quer o mal. Ele nunca quis o mal. Em todo sofrimento, nós temos a possibilidade dessa educação sentimental e dramática. Então, o que nós temos que fazer com as pessoas para fechar essa possibilidade de uma humanização pelos afetos, digamos assim? Temos de desordenar a afetividade. E um dos modos de desordenar a afetividade é você tornar a pessoa intolerante aos estados de dúvida, frustração ou desejos veementes. Porque em vez de se amansar,
ela vai se revoltar. Então, o que acontece em Admirável Mundo Novo? Eles estimulam as pessoas a sempre ao sentirem um desejo carnal veemente, ter modos de dar vazão àquele desejo. Então, por isso o estímulo ao sexo, à bebida, comida. E quando há uma sede, uma fome ou uma dor inaudita, sem nome, que algum personagem desconheça, não sabe o que fazer para sair daquele estado de assombro e perplexidade, de ver algo dentro de si, de não saber dar um nome, existe uma droguinha que eles tomam para resolver o problema, que dá um pump de felicidade e na hora aquele estado passa. E o nome dessa droga é soma, que curiosamente em grego é carne. Ou seja, é uma injeção de prazer na carne, de modo a anestesiar uma fome que vem da alma. E aí então, um personagem, quando ele está explicando esse mecanismo lá, vai dizer assim, que o sentimento está à espreita nesse intervalo de tempo. Preste atenção nisso. O sentimento está à espreita nesse intervalo de tempo entre o desejo e a satisfação. Então, se eu encurto o intervalo de tempo entre desejo e satisfação, não há tanto espaço para o sentimento. Isso a gente observa de modo tão claro, tão gritante nas crianças. Dê à criança sempre o que ela quer. Ceda ao primeiro esperneio. Entregue-se à primeira chorumela. E você terá uma criança rebelde que não te respeita e que crescerá sem saber lidar com o estado de desejo. Isso acontece culturalmente de modo vasto ou não? Hoje em dia, se tem uma figura arquetípica clara, é a do pai/mãe que não quer ter dor de cabeça. O que ele faz para não ter dor de cabeça? Ele sempre deixa o filho anestesiado. Ele sempre cala a boca daquela criatura tirânica, insuportável. E há vários métodos para isso. Ceder sempre o que a criança quer, lotar a criança de atividades, deixar a criança inerte frente a uma tela. E o que isso vai fazendo com aquela criança? Vai fazendo com que ela não saiba lidar com estados de desejo, que ela não aprenda a acalmar o seu furor, que ela não saiba emprestar. E o que você está fazendo com a criança quando você faz isso é ensinar a ela que todo desejo merece satisfação rápida. Vocês acham que é por acaso que cada vez mais descendo nas gerações, assim, eu venho de uma geração que sim, jogou muito videogame, sim, teve muito contato com tela, mas eu ainda corri na rua, ainda brinquei de polícia e ladrão, ainda tirei sandálias e coloquei na rua para fazer travinha, para jogar bola, ralei pé no asfalto, tomei banho de chuva. Para eu conseguir brincar com um amigo, eu tinha que sair a pé, bater lá na casa dele, pedir licença ao pai e à mãe dele, entrar. Hoje, os mais jovens já não têm mais isso. São apáticos, não têm interesse por nada, não sentem prazer por nada. Uma outra forma da gente verificar esse mecanismo. Por exemplo,
As pessoas que padecem o vício em pornografia ou masturbação. A grande dificuldade de todas elas, pelo menos é o que eu vejo nas pessoas que buscam atendimento comigo para tentar sanar esse tipo de problema, é que é o seguinte: vamos olhar pela lógica do mecanismo passional. Nós amamos as coisas. Amor no sentido passional é simplesmente gostar, curtir algo. Então todo mundo curte carne, picanha ou um doce se você não gosta de carne, enfim. Porque você ama a picanha, você deseja a picanha. Porque todo amor busca a posse da coisa amada. Você só ama alguma coisa porque você tem expectativa de posse dessa coisa, para fruir desse amor. Um amor platônico pela picanha, assim, acho que ele não é possível num vegetariano. A pessoa ama a picanha e por isso ela quer comer a picanha. Então o amor ele tende à posse. E o que é necessário para que o sujeito se mova até o objeto que quer possuir? O primeiro elemento a gente já tem que amar a coisa. O terceiro elemento vai ser a posse da coisa, para ter a alegria, a fruição. O que vai unir o desejo à alegria, ou seja, a posse, vai ser o desejo. O que vai unir, o que vai levar do amor à posse e à alegria é o desejo. E junto ao desejo, nós sempre temos uma comoção orgânica. O que é essa comoção orgânica? Vê, você viu uma picanha, você viu, sei lá, um galeto rodando lá no espeto, andando no centro, meio-dia você não come às 6 horas. Você olhou para o galeto, você ama galeto, você sentiu o cheiro do frango, então você teve notícia de que aquilo está ali, você conheceu que aquilo está ali pelos seus sentidos e você agora vai desejar. Como é que a gente sabe que a gente está desejando o frango? A gente sabe que a gente ama o frango? Sabe. A gente sabe que a gente quer o frango? Que a gente seria feliz comendo frango? Sabe. Mas o grande elemento demarcador disso é o estado de desejo. Porque ele vem com uma comoção, ou seja, um movimento em conjunto ao amor que é orgânico. Sua boca saliva, seu estômago ronca. Então, o sujeito, isso acontece também na compulsão alimentar. Mas eu vou ficar com o exemplo da pornografia, porque isso é tão claro. O sujeito, a grande dificuldade das pessoas em lidar com a pornografia não é entender, não é nem o primeiro passo de entender que a pornografia é um problema. De entender que a masturbação é um ato, assim, não precisa nem falar imoral, é um ato feio, nojento. O problema delas é que quando elas sentem o desejo de se masturbar, o corpo pede isso violentamente. Algumas pessoas têm até tontura pela veemência do desejo, pelo resultado orgânico do desejo, que é a carne forçando você a ir lá ter aquela dose de alegria. E na cabeça do sujeito viciado, ele pensa que se ele não tomar aquele ato, ele não vai conseguir sair do estado miserando do desejo violento. Então ele não aguenta o combate, cai. Tem aquela dose de alegria dele. Só que logo depois da dose de alegria vem uma tristeza absurda. E toda vez que ele sente o desejo cai, ele está fazendo isso. Ele está diminuindo o espaço entre o estado de desejo e a satisfação. E o que acontece com pessoas com vício crônico em pornografia? Elas começam a ter anedonia. Dificuldade de sentir prazer. Dificuldade de buscar uma relação sexual humana.
Tem casos registrados de pessoa com um vício tão forte que não consegue mais ter relação com a própria esposa, muitas vezes. Porque só consegue sentir prazer diante de uma tela. Eu não posso afirmar aqui que, esse tipo de criação com as crianças, de dar o brinquedo que elas querem, e depois vai necessariamente desembocar num sujeito viciado em pornografia ou com facilidade para ter esse vício, porque desde cedo você está habituando aquele indivíduo a não saber lidar com estados de desejo ou com emoções veementes. Eu não posso dizer que isso necessariamente se dê, mas que estruturalmente os hábitos são muito parecidos? São. E são maus hábitos. E estruturalmente a dificuldade de lidar com frustrações está ligada à dificuldade de lidar com um sentimento ou com uma comoção orgânica negativa. Para quem não padece desse vício que falei, ou não está vendo de modo muito concreto o que eu estou dizendo, eu vou dar mais um exemplo. Veja, eu tenho falado bastante disso porque é ilustrativo. Então, vou repetir e digo com o Nelson Rodrigues, eu não seria o mesmo se não fossem as minhas repetições. Todo mundo tem a experiência de pensar em alguma coisa. E todo mundo tem a experiência de, depois de um tempo, entender que estava pensando num negócio completamente louco, absurdo e que não tinha nada a ver com a realidade. Eu arrisco dizer que, sobretudo, as mulheres têm essa experiência. Mas o problema disso daí é que é o seguinte: às vezes a gente pensa numa coisa falsa. Somos tentados a pensar, por exemplo, a fulana não gosta de mim. Seu ambiente profissional ou da igreja, você do nada tem a impressão que tal pessoa não gosta de você ou que fala mal de você. Isso vai aparecer como um pensamento. Você não sabe se esse pensamento é verdadeiro ou não. Mas o fato do pensamento aparecer e você gostaria de ter em reciprocidade a confirmação, a estima daquela pessoa, então você vai sentir tristeza. Então seu coração vai se apertar um pouquinho, você pode até sentir um frio na barriga, pode arder aqui um pouquinho embaixo das pálpebras, você pode sentir raiva, porque você pensa, aquele princípio de vaidade, é que Machado fala em Dom Casmurro, né? Você pensa que você tem o direito da estima daquela pessoa. Só que o que acontece? Não é nada disso. Aquela pessoa pode muito bem gostar de você. Vamos partir do pressuposto que esse seu pensamento é falso, que você está se enganando numa situação. O pensamento é falso. Tem nada a ver que aquela pessoa não goste de você. Beleza? Todos concordam com isso. Mas a emoção, o sentimento que você tem diante do pensamento falso, a tristeza ou a raiva, são verdadeiros ou falsos? São verdadeiros. Você sente aquilo no corpo mesmo. A comoção orgânica é real. E como nós estamos num contexto social que as pessoas estão acostumadas a pensar que os sinais de seu corpo significam alguma coisa real, ou que dão pistas de que algo é real, isso acontece às vezes? Acontece. Claro, um ladrão bota uma faca na tua frente, você tem um frêmito de medo e se arrepia do cabelo à unha do pé. É uma comoção orgânica proveniente do medo? De padecer o medo? É. O pensamento de que se você fizer algo você pode morrer é verdadeiro? É verdadeiro. E a comoção orgânica também é verdadeira acompanhando o pensamento. Mas nós temos a experiência de termos comoções orgânicas por pensamentos falsos ou ilusórios.
E isso faz a gente pensar que, na verdade, aquele pensamento é verdadeiro. Porque o que você sentiu no corpo é verdadeiro. Como nós estamos num contexto social em que o ato interior da inteligência de compreender as coisas não é estimulado, mas é sempre a exterioridade, a hiperexcitação, os dados do corpo, a centralidade no corpo, como estamos num contexto de cultivo do corpo e de suas sensações, pensamos que as sensações somáticas ou corporais nos dão mais notícia da veracidade das coisas ao nosso redor do que o próprio ato interior de inteligência. Aqui quando eu falo inteligência, eu estou abarcando juízo, raciocínio, mas se eu especificar o que são cada uma dessas coisas, vamos tomar muito tempo, vamos ficar só com o ato de inteligência de um modo mais lato mesmo. Então, 2 elementos aqui culturais. Primeiro, a criação e o costume, desde cedo, a não sabermos lidar com emoções negativas veementes e querermos logo um mecanismo de descarga dessa emoção, de catarse dessa emoção negativa e entrarmos num estado de alegria, de tomarmos um soma, como no Admirável Mundo Novo. Isso vai nos deixando cada vez mais apáticos, menos sensíveis ao outro, com menor consciência dramática de quem nós somos, de quem é o outro, qual é a nossa missão nesse mundo e tudo mais. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é nós termos esse culto das sensações corporais como se nossos sentimentos revelassem quem nós somos. Então, a gente escuta muito essa coisa, né? É difícil falar aqui literalmente para vocês por causa de algoritmos da plataforma e tudo mais, mas em certos contextos, quando você fala para uma pessoa assim, cara, você não percebe que esse seu desejo aqui ele é contrário à natureza? Espero que vocês estejam entendendo do que eu estou falando. Você não percebe que esse seu desejo é contrário à natureza? Que você nunca vai ser feliz de verdade se você entregar-se a esse seu desejo? E a pessoa muitas vezes responde, mas se eu não fizer isso, eu não estaria sendo quem eu sou. Ou seja, existe ainda mais socialmente um certo glamour, um certo fomento geral de que as pessoas são elas mesmas na medida em que elas são espontâneas. E que elas são espontâneas na medida em que elas dão vazão aos seus sentimentos. E dar vazão aos seus sentimentos significa o quê? Viver segundo as suas sensações corporais. Então, eu sou eu e minhas sensações corporais. Eu sou minhas sensações corporais. Eu sou o que eu sinto. Mas se tem alguma coisa que nós definitivamente não somos, é o que nós sentimos, porque o que a gente sente muda o tempo inteiro. Né? Esse mesmo pacote semântico de sentimentos, emoções, entra aí o termo humor. Há muito tempo, os 4 temperamentos eram chamados de os 4 humores, porque eram 4 líquidos do corpo. Fleuma, sangue, tudo mais. O humor ele é fluido. Ele muda. Então, se nós temos essa sede, esse desejo de que as coisas sejam eternas e perenes, isso está na nossa natureza, lá no fundo. Como nós, que somos feitos do eterno para o eterno, podemos nos confundir com coisas tão transitórias e só uma pequena parte de nós? Esse é o segundo elemento. O terceiro elemento, e tudo isso é necessário para a minha abordagem aqui, o terceiro elemento é que nós estamos numa cultura, sobretudo a brasileira, burguesa, média, e já há muito tempo,
que prioriza o ato exterior ao ato interior. Em outros termos, prioriza a prática mecânica de algo visando um resultado externo do que a prática, se assim podemos dizer, da introspecção e da autoconsciência e da reflexão e da prudência, que muitas vezes não nos entregará algo externo para que nós possamos averiguar se bem fizemos a reflexão prudencial ou não. O juízo se um ato interior foi bem feito ou não, ele é muito sutil e requer muito autoconhecimento. Por exemplo, quantos não são os alunos que perguntam assim: professor, como eu sei se naquele dia eu fiz uma boa meditação ao rezar? Existe esse elemento cultural que eu vou colocar também aí. E já adiantando. Bom, Deus não vai te entregar um papel com uma nota. Tá aqui, anota o relatório da sua oração de hoje. Deus não vai fazer isso. Mas veja só. Quando é que nós temos notícia? Quando crianças, se fizemos algo bem no colégio. É porque nos dão um papel, nós colocamos certas coisas num papel, entregamos esse papel e eles nos devolvem outro papel. A gente faz isso na infância e adolescência inteiras. A prova do meu conhecimento de um assunto é um número. Percebem? Assim, olha, eu era um bom aluno na escola. Graças a Deus eu conseguia fazê-lo sem estudar. Porque não precisa mesmo. A escola oficial, do jeito que existe, não precisa estudar. É uma coisa realmente mecânica, é um truque. Você tem que aprender a fazer um truque diante da prova. Você tem que mostrar para o professor que você sabe aquele truque e ele vai te dar um papel com um número. Depois que você faz isso, você vai fazer o vestibular, que nada mais é um papel para você conseguir um número, você entrar na universidade. E o que vai testar a sua capacidade de desempenho de certa profissão vai ser o quê? Um monte de papéis com números. Bom, eu nunca fiz uma prova final na minha vida no colégio. E eu certamente não lembro, não tenho memória de mais de 90% do que eu vi na escola. Quantos não são assim? Eu sou formado em Direito. Nunca exerci. Não tenho a menor ideia do que é direito previdenciário, assim, nenhuma. Eu sei o que é Regime Geral da Previdência Social, eu sei que é o RGPS, eu sei que a sigla significa isso, não sei mais nada. Ainda assim, eu passei pelo direito previdenciário na faculdade sem fazer uma prova final. Por uma simples associação mecânica. Eu sei que se ele me perguntar tal coisa, eu tenho que colocar tal coisa. É muito mais um exercício de memória, é muito mais um esquema mnemônico do que propriamente um aprendizado. E tudo tem sido feito assim há muito tempo. Nós estamos, ou seja, a vida inteira, acostumados a pensar que o sucesso de uma conduta e que o bom fruto numa ação depende de um resultado externo rápido, claro e indubitável. Nosso parâmetro é assim, 7, pelo menos para a maioria das pessoas. Tem um 7 no papel? Então beleza. Tem abaixo de 7, então vou ter que fazer outro papel. Para recuperar o papel, o que veio e não deu certo. Para eu passar. Os índices de leitura
de alfabetização caem cada vez mais. O QI médio do Brasil cai cada vez mais. Veja só, as pessoas estão tendo cada vez mais acesso, ao mesmo tempo, à escola e à universidade. E estão ficando mais burras. Todos notamos, a céu aberto, a dificuldade de encontrarmos bons profissionais. Bons médicos. Está difícil. Porque todos estão acostumados a crerem-se capazes de algo porque um papel tinha um número. Mas isso não avalia a capacidade de ninguém na prática, e nós sabemos disso. E a nação inteira sabe disso. Mas finge que não sabe. Porque todo mundo já foi longe demais na mentira. E não é todo mundo que consegue dizer da noite pro dia. Acho que a vida, tal como o Ivan Illich, né? Então quer dizer que a minha vida inteira eu não... Foi tudo uma farsa? Foi tudo uma mentira? Foi tudo um adestramento? Sim, foi. Então, esses 3 fatores culturais nos tornam incapazes de avaliar se a nossa conduta é boa, se ela tem algum fruto ou não. E tudo isso faz com que nós criemos o seguinte tipo de expectativa. É o que a gente brinca aqui no Instituto, às vezes, falando de mentalidade macumbeira ou mentalidade macumbista. No sentido de que, assim, o sujeito, você quer produzir um efeito sem desencadear a causa correspondente. Então, tipo assim, eu vou ali na esquina enterrar um sapo com o nome dentro da boca do sapo costurado, e essa pessoa, daqui a não sei quantos dias, ela vai, sei lá, desmaiar. Bom, qual é o efeito que eu quero? Eu quero que a pessoa desmaie tal dia. Como é que eu vou desencadear esse efeito? Qual é a causa? Eu vou enterrar um sapo. Vê que o efeito não é proporcional, ele não pode ser proporcionado por essa causa? Claro, pode, com a ajuda de certas entidades, né? E para não causar desconforto, não vou dar o nome católico a essas entidades. O que a gente pensa? Eu me matriculei no curso do Instituto. Eu comprei um caderno. Eu separei o horário para assistir às aulas. Então vai dar tudo certo. Eu vou aprender rapidinho, não vou ter problema nenhum. Aí você descobre que só que não. Tem um monte de problema. Outro dia o professor Matheus conversava comigo no atendimento que ele fez, que o aluno fez assim: professor, por que é só quando eu paro para sentar e estudar que todas as loucuras da minha cabeça vêm ao mesmo tempo? É muito simples. Tu vive a vida inteira com o coração disperso, não conseguindo suportar emoções veementes, não conseguindo suportar estados de dúvida por muito tempo. Tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser prático e tudo tem que ter uma coisa externa diante de você para que você não tenha que julgar aquilo interiormente. Então, quando você para o teu coração numa coisa, ele sempre disperso, ele sempre bilocante, multilocante, bom, tu tá fazendo uma coisa que tu nunca fez. É claro que vai ser uma loucura, tu não vai conseguir na primeira sentada passar a marcha, mexer no volante, dar a seta, olhar nos espelhos. Vai ser um tempo até essa racionalidade do carro se entrar em você, tal como vai levar um tempo até que a racionalidade, a forma do ato de sentar a bundinha, estudar e se concentrar num objeto por 1 hora, entrar em você e se tornar um hábito. Vai demorar. E é nesses momentos de solidão que a gente para estudar, para ter que realizar um ato interior, é que a gente vê a quantidade de imundície que há em nós. Que é a agilidade das coisas,
esse ritmo louco da vida não deixa a gente parar e olhar dentro de nós. Também o ensino que nós não tivemos, por causa dos fatores culturais que eu coloquei. Porque se nós parássemos e olhássemos, nós íamos ver, como diz algum personagem lá dos Miseráveis de Victor Hugo, que tem uma frase muito bonita lá, deixa eu tentar lembrar. De todas as coisas feitas por Deus, o coração humano é a que mais desprende luz e trevas. De todas as coisas feitas por Deus, o coração humano é a que mais desprende luz e trevas. Você vai ver ali o quanto você é disperso, o quanto seus problemas têm você e não é você que tem os problemas. Você vai ver o quanto que você não consegue parar e ler um livro ou rezar, porque você não dá valor àquilo, embora você entenda que aquelas coisas, que estas coisas sejam superiores em relação a outras mais vis e mesquinhas que nós temos na nossa vida, e que inclusive boa parte do tempo da nossa vida é dedicada a essas coisas mais vis e mesquinhas. Tudo isso vai aparecer na tua cara. E por isso que você tende a banalizar. Isso aqui não é para mim. Eu acho que não é bem assim. Eu tenho mais aqui que cuidar da vida mesmo. Eu não sou intelectual, eu sou peão mesmo, eu sou trabalhador, eu sou... De fato, você pode não ser intelectual. Eu tenho um pouco de receio, não é falsa modéstia ou bobeira minha, poderia explicá-lo melhor, mas eu tenho um pouco de asco, talvez seja uma palavra muito forte assim, mas eu tenho um certo receio de dizer assim, eu, Caio, sou intelectual. Bom, o meu ofício envolve ficar muito tempo com a bundinha sentada, vendo livros e aulas e anotando e pensando e escrevendo. Então é claro que estudar para mim é uma coisa, mas para a pessoa, o aluno do instituto, ou que vai fazer o programa de estudos do instituto, é outra. Esse que não tem, talvez não tenha essa vocação intelectual. Mas ele tem uma alma, ele tem uma interioridade. E essa alma precisa ser estimulada a operar. A gente precisa reestimular o ato interior. A gente precisa estimular a que essa pessoa não dê tanta confiança, tantos ouvidos às suas sensações corporais, porque isso envolve a própria reumanização dessa pessoa. Não tivéssemos a alma, não tivéssemos esse caráter dramático da vida humana, não padecêssemos como padecemos, não sofremos como bois, sofremos como pessoas. Não fosse isso, todos nós, como disse citando o professor Sidney, deveríamos estar pastando. Mas essa contingência metafísica que não nos deixa ao pasto é exatamente o fato de nós termos uma alma que tem necessidades nutritivas, digamos assim, tão suas, tão próprias e tão urgentes quanto as do corpo. Então é claro que em qualquer processo de desenvolvimento de um bom hábito, de estudar, de rezar, de desenvolver uma nova habilidade, tudo que está em você irá contra você. E você vai se sentir incapaz. E você vai se frustrar porque aquilo não foi perfeito. O elemento fisiológico que eu queria colocar é porque também nós estamos num contexto social que todos nós estamos entupidos de dopamina. Então todo o nosso ciclo dopaminérgico mesolímbico, ele está aí pulsante, fazendo a gente sempre desejar as coisas, desejar as coisas, desejar as coisas. E o que faz uma pessoa assim? Sobretudo se a coisa está muito... como eu posso colocar? Se a pessoa está no ciclo dopaminérgico assim, de reboot rápido, o que acontece com ela? Cada pequeno ato que envolva um desejo, mas não a sua realização,
já dá satisfação suficiente. Então, o que acontece? Pô, tô desejando, dopamina é a molécula do desejo, não é a do prazer, tá? Estou desejando fazer o curso, então, dopamina alta, dopamina alta. Comprei o caderno. Então, você já deu uma satisfação ao seu ciclo dopaminérgico. Você não começou ainda. Eu comprei a caneta. Aí você vai na Amazon escolher o caderno, aquele ato de ficar procurando. Porque é a quebra de expectativa que fica injetando dopamina no corpo, fazendo o cérebro produzir dopamina. Por exemplo, por isso que o jogo do Tigrinho e outros divertimentos vis é tão viciante. Caça-níquel é um negócio absolutamente viciante. A máquina de caça-níquel veio, inclusive, de um experimento com pombos. Os caras descobriram como é que viciava a pomba em apertar um botão. Eu vou contar como foi todo o experimento para não tomar mais tempo. E aí eles descobriram, então é o fato do pombo não saber quantas vezes ele tem que apertar para ver a comida que torna ele viciado em apertar, porque uma hora vem a recompensa. É a surpresa. Então, a partir disso é que foram criadas as máquinas de caça-níquel. Os seres humanos ficam viciados naquilo por quê? Por causa da surpresa. Uma hora eu vou ganhar, uma hora eu vou ganhar, uma hora eu vou ganhar. Então, o desejo, a projeção, não a realização. Então, você compra o caderno, fica um maior tempão ali na Amazon vendo os livros que eu vou comprar da formação. Tudo isso é dopamina. Dopamina. Vou comprar os livros. Vou comprar o caderno. Vou comprar a caneta. Eu vou arrumar a minha mesa. Vou comprar um computador para assistir as aulas. Está na hora de trocar meu computador. Vou comprar uma camisa nova, sei lá. Projeto, por causa da dose de dopamina que você quer. Mas aí você vai lá, o caderno é um resultado exterior, né? Você comprou, ele chegou. A caneta também. Só que tem um detalhe. Tu sentou para fazer o exercício, tu sentou para ver a aula, tu leu o livro, tu notou que tu não entendeu nada. Não teve o ato exterior. Teve uma quebra de expectativa negativa, você teve a frustração. E como tu nunca foi educado a enfrentar esses reveses, tu quer desistir. Mas, professor, você começou a aula falando que a gente conseguia suportar os reveses de aprender a dirigir. Pois é. Porque o que acontece aqui? Eu já estou caminhando para o final. Ninguém empreende a partir da sua liberdade. Toma a escolha de empreender qualquer obra, uma ação ou uma obra de desenvolvimento de um hábito ou qualquer coisa, se você, em primeiro lugar, não ver um valor naquilo. Todo mundo aqui vê um valor em aprender a dirigir. Porque todos nós crescemos pensando o seguinte, bom, para eu desempenhar certas coisas na minha vida, ou ter certo status, ou ter certo conforto, ou até para necessidades laborais, eu preciso aprender a dirigir. Ou pelo menos quase todo mundo. Se não todo mundo, 90%. Brasileiro adora carro. Vê, o Aristóteles vai falar, o valor, ele pode ser, na realidade da coisa, verdadeiro ou não. Muitas pessoas veem valor em fazer o mal. A nossa sociedade vê um valor em dar vazão irrefletida a todos os seus desejos e fantasias sexuais. Mas quando a gente olha para a natureza humana, a gente sabe que isso não é um valor em si mesmo. A primeira coisa que você tem que fazer é ver um valor. Olha bem para a tua vida.
O que te ensinou algum dia na tua vida a ver valor num livro ou em parar para rezar? A nossa medida de valor também segue a lógica da exterioridade resultante dos atos. As coisas têm valor na medida em que elas são úteis para eu fazer alguma coisa na minha vida. Eu acho que é meio que nesse sentido que o Roger Scruton, quando ele deu uma entrevista afinada à revista Vila Nova, ele falava das coisas inúteis, né? A filosofia, a beleza, essas coisas são inúteis. Nesse sentido, de que, veja, elas não vão tornar a tua vida confortável na mesma perspectiva que uma boa casa ou um carro vão te dar conforto. Não vão fazer isso. Eu lembro de um aluno que eu atendi que me dizia: professor, quando eu paro para estudar, eu fico com a sensação que eu estou perdendo tanto tempo. Eu tinha que estar estudando uma coisa do meu trabalho. Ou seja, ele acha que tinha que ser ele acha que quando ele está se humanizando, ele está perdendo tempo. E quando ele está virando uma máquina, ele está ganhando tempo. Então veja só. Nós não vemos valor em ler um bom livro. Nós não vemos tanto valor assim em parar e rezar. E é justamente a medida do valor que nós vemos nas coisas que vai nos dar a medida do sacrifício que nós estamos dispostos a fazer por elas. Como as pessoas estão ficando apáticas e com uma anedonia cada vez mais crescente, ninguém quer se sacrificar por nada porque ninguém vê valor em nada. Então todos estão ficando absolutamente medianos em tudo. Se não péssimos. E incapazes. Estamos criando gerações de pessoas absolutamente incapazes para a vida. E isso é o problema social mais grave depois da criminalidade hoje, talvez. Pelo menos na minha visão. Vê, eu acredito verdadeiramente que o canto gregoriano, por exemplo, é uma coisa de inestimável valor. Eu não sou cantor profissional, eu não tenho deveres para com a música litúrgica, como eu tenho, por exemplo, com o instituto ou com minha família. Mas eu vejo um valor muito grande no canto gregoriano. Então eu acho que vale a pena sacrificar muito tempo estudando e tentando aprender. Porque eu sei que se eu não fizer, pelo menos na minha circunstância, ninguém ou quase ninguém vai fazer. Então acho que vale a pena pagar professor de música. Eu acho que vale a pena trocar um tempo que eu podia estar com os meus filhos para estar estudando. Eu não assisto mais missa em família há muito tempo. Minha esposa tem que ficar ali se virando com 4 filhos e eu tenho que ficar no coro. É claro que o valor de uma missa com a minha família é inestimável, mas tem o valor do canto. Eu acho que vale a pena esse sacrifício. Para outros pode não valer. Outros desistem na primeira dificuldade. Meu coral é cheio de gente da geração Z. Vocês acham que é fácil lidar com essa gente? Mas eu acho que vale a pena. Eu sou um cara que fala de psicologia, digamos assim, e de literatura na internet. Não tem glamour nenhum nisso. Mas eu acho que vale a pena. E eu acho que vale a pena. Eu não nasci um sujeito que gosta de ler e tudo mais. Eu escutei o Olavo de Carvalho falando dessas coisas. Eu vou confiar nesse velho, ele parece interessante. E quando eu comecei a ler, eu vi o bem que isso fazia. E vi o valor que aquela coisa tinha. E hoje, boa parte da minha vida é tentando fazer com que as pessoas vejam o valor nisso.
E ninguém, repito, ninguém vai conseguir fazer nada se não enxergar um valor na coisa. Porque quando a gente enxerga valor naquilo que a gente está fazendo, a gente suporta todo o sofrimento, a gente suporta toda a frustração. Porque a gente ama aquilo, e a gente deseja aquilo, a gente quer a posse daquilo. E aí, todo obstáculo árduo no meio do caminho reforça o nosso amor. Professor, mas e quando eu tenho que fazer coisas que eu não amo? Bom, nem sempre na vida a gente vai fazer o que a gente gosta. Então, assim, uma pessoa madura, ela tem que entender uma coisa, ela tem que tomar uma decisão. Eu não consigo entender, eu entendo com a minha cabeça que isso aqui tem valor, oração, estudo. Eu entendo com a cabeça. Quando eu sento para fazer, meu coração não entende que aquilo tem um valor. E aí quando você foi lá, estudou e aquele dia foi infrutífero, você acha que não aconteceu nada, que você ficou esperando um resultado externo, o check, o acertei. Mas não, só de você ter ido lá tentar, já teve um resultado interno, um crescimento da sua resiliência. Dom Rafael Cifuentes vai dizer no seu livro A Constância. A constância é um esforço que precisa de um ideal exigente. E o Padre Brenan vai dizer no seu livro de Psicologia Geral o que é um ideal. É uma ideia revestida de amor. Uma hora a gente aprende a amar as coisas que são dignas de amor. Todo mundo aqui nasceu sabendo amar a Deus? Ou todo mundo aqui pode dizer, eu amo a Deus com todo o meu coração, com toda a minha força, com todo o entendimento. Todo mundo pode dizer isso aqui plenamente, mas a gente se esforça em tentar amar a Deus. Por quê? Porque Deus é digno de ser amado. Deus é amável. Não quero comparar canto gregoriano, estudo, oração com Deus, mas essas coisas são, sim, são valorosas em si. Então a gente tem que tomar uma decisão. Se nós somos adultos e maduros e não padecemos de nenhum problema psíquico ou desordens afetivas graves, como a depressão crônica, ansiedade crônica, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, tomar uma decisão firme do fundo do nosso coração e dizer assim, eu vou fazer isso aqui. Até que o hábito se imprima em nós. A gente fez isso para aprender a dirigir. Já faz muito tempo, a gente não lembra, mas aconteceu. A gente fez isso para aprender a ler. A gente fez isso para aprender a escrever. E a gente faz essas coisas com naturalidade e nós sabemos como essas coisas são importantes para a nossa vida ser melhor. Então, assim, não tem macumba nem passe de mágica, gente. Eu não vim dar a grande dica para lidar com a frustração. A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, tomar a decisão de enfrentar a frustração. Quando eu me sentir mal, não tem problema. Quando eu sentir que não está fluindo, não tem problema. Eu vou ficar ali, vencendo a resistência daquela atividade durante 1 hora. Vou botar no relógio, deu 1 hora, parou, e eu vou fazer outra coisa. Mas só o fato de você ficar ali 1 hora, vai crescer a tua resiliência. Tu vai se educar para ser mais perseverante. Isso acontece interiormente, é porque a gente não vê. Mas tem que se ter essa resiliência. Como é que a gente faz para um covarde começar a ficar corajoso? A gente tem que forçar que ele comece a tomar pequenos atos de quê? De coragem. Como é que o luxuriento começa a ficar casto? Tomando atos próprios da castidade. Então, como é que uma pessoa preguiçosa, que não sabe lidar com frustrações, né? Ou como diz e já tão frustrada, que é como aquele personagem do Eterno Marido do Dostoiévski que diz assim, a pessoa se entristece como que se embriaga com a própria tristeza. Então, o sujeito embriagado de tristeza, frustrado, se sentindo incapaz. O
Claro, pressupondo que eu disse, ele não tem problemas psíquicos crônicos, que ele precisa de tratamento. Mas uma pessoa normal, tem a tristeza normal, tem a frustração normal, vai ter que tomar a decisão, eu vou enfrentar isso aqui. Até que um dia ela vai se alegrar. E, gente, a gente também tem essa experiência na vida, a gente tem que buscar no interior de nós mesmos. Todo mundo também tem alguma experiência assim de ter dificuldade de fazer alguma coisa, mas querer tanto fazer que começar a sentir gosto em enfrentar a própria dificuldade. Isso faz parte da vida madura. E você vê, até na escola da Santa Cruz, desde cedo, a gente tenta estimular nos jovens, nas crianças, um aprendizado seguindo essa dinâmica para que eles criem essa resiliência. E veja, gente, do ponto de vista social, isso é urgente. Sabe por quê? Porque nessa nossa sanha preguiçosa, sem vergonha, de não querermos crescer, de não querermos nos humanizar cada vez mais, nós estamos rebaixando-nos. E daqui a pouco, as coisas próprias do espírito humano, aquilo que só um ser humano educado, completo, esforçado, resiliente pode entregar, a gente não vai mais encontrar porque essas pessoas vão deixar de existir. E essa geração de incapazes vai ser a geração que, como sonho o Fórum Econômico Mundial, não terá nada e será feliz. Eles não vão conseguir trabalhar, eles não vão conseguir lidar com as outras pessoas, eles vão ficar em casa, recebendo auxílio do governo, seguindo aquele adágio, né? Você não terá nada e será feliz. Porque a inteligência artificial vai fazer tudo por todo mundo. Gente, não é a inteligência artificial que está ficando um negócio muito impressionante, muito elevado. É o homem que está ficando muito rebaixado. O Bruno Mendes, do Centro Dom Bosco, uma vez ele, para brincar, ele pediu para, acho que foi o ChatGPT, fazer um poema contando a história do Instituto, ou como era a relação dos professores do Instituto. Aí ele botou lá eu, Sávio, Matheus e o Danilo, eu acho. Faz muito tempo isso. E ele mandou o poema para mim. Eu vi o poema e pensei assim, numa sala de ensino médio os alunos ficariam, nossa! Mas eu vi 4 erros de português, que eu tenho certeza que a maior parte da população não notaria. E dá para ver que é uma coisa muito esquemática. Que não é inteligência artificial, é raciocínio artificial. Ele pega algoritmos, faz recombinações segundo o que o engenho humano já produziu, que a inteligência artificial tem notícia, recombina e te entrega. Se nós não cuidarmos para que as próximas gerações queiram se esforçar para ser as próximas gerações para que sejam mais humanos, capazes, engenhosos, nós estamos perdidos. E nós precisamos começar a dar o exemplo agora. Claro, muito do que eu falei aqui eu falo muito mais no curso da formação da personalidade, mas eu queria deixar essa provocação e dar 2 recomendações. A primeira, uma pessoa madura não tem mágica. O primeiro passo é tomar uma decisão. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou durante um mês. Comece com metas modestas, execuíveis, factíveis para você. Eu vou por um mês, meia hora por dia, sentar naquele horário religiosamente para ler, sei lá, Crime e Castigo do Dostoiévski. Vou ler aqui os livros, vou fazer a formação, vou fazer um compromisso comigo mesmo de 1 ano. Vou parar 1 ano para estudar a formação aqui do Instituto Borborema, para fazer essa higiene da minha interioridade. Olha, a vida muitas vezes ela é triste, ela é deprimente mesmo. E a gente tem que conviver com isso. Não querer conviver com isso é se revoltar. Se revoltar não vai resolver seus problemas.
dar as costas para os seus problemas não vai fazer com que eles desapareçam. Só muda que antes eles estavam na tua testa, agora eles estão na tua nuca. Só muda isso. Então, também é pelas frustrações que nós aprendemos muita coisa na vida. Só aprende quem erra. E é nesse sentido que o Nelson Rodrigues vai dizer que o ideal na vida é fracassar. Todos aqueles grandes eventos motivacionais de empresários e tal, sempre começa com o cara falando: não, eu fali tantas vezes, eu fiz isso, que deu errado, que deu errado, que deu errado. Então a gente precisa ter uma mudança de mentalidade quanto à responsabilidade que nós temos diante dos desafios da vida. Esses desafios, eles são intransferíveis, são nossos, não são de mais ninguém. Nós só podemos dar conta desses desafios com presença de consciência. E sempre lembrar que a gente tem liberdade. Ó, você faz o que você quiser. Quer se revoltar? Se revolta. Eu não recomendo. Quer se auto-enganar? Se auto-engana. Eu não recomendo. Quer fugir do combate? Fuja. Eu não recomendo. Ou também você também pode tomar uma decisão. Eu vou enfrentar isso aqui. Eu vou enfrentar todo esse mau hábito que existe dentro de mim, porque eu quero ser uma pessoa resiliente, forte, que se conhece e que tem condições de empreender uma reforma do seu interior, do seu coração. É uma decisão. E todo dia se lembrar dessa decisão. Nesse sentido, recomendo a leitura de um livro que está lá na formação, do Aurélia Veja Augusto Matraga, que é um exemplo perfeito disso daí. Então a gente precisa também estimular a resiliência ante as exigências de qualquer ideal. Ou seja, aprender a ter amor às dificuldades. Não amar só o resultado do processo, amar o próprio processo. E fazer isso numa dinâmica voltada ao desenvolvimento da interioridade e não da exterioridade. Em outras palavras, o que condensa tudo isso? E aqui eu vou terminar. É desenvolver a criatividade. Pode parecer um pouco... Como assim criatividade? Bom, eu não digo que assim, todo mundo aqui agora vai ter que fazer exercício de escrita. Todo mundo aqui agora vai ter que fazer um desenho. Não. E querendo ou não, todos nós temos que ser criativos. Porque a primeira obra que nós somos chamados a criar é a nossa própria vida. E a gente faz isso a partir do nosso coração, a partir da nossa pessoa. É uma decisão interior. Não é uma prova que vai avaliar se a sua vida está sendo bem dirigida. Não é o fato da sua vida estar sendo igual ao dos outros que vai lhe dar notícia se ela é verdadeiramente humana, se ela atinge o máximo do seu potencial. Se todos vivem de forma mesquinha e aburguesada, se você viver tal qual os outros, você será mesquinho e aburguesado também. E para explicá-lo bem, eu vou ler um trechinho que está aqui no livro do meu queridíssimo amigo Luiz Carreira, que também é professor aqui do Instituto, nosso companheiro de ofício, que é esse livrinho aqui muito bom, eu recomendo bastante, O Mínimo sobre Criatividade. Foi publicado pela editora O Mínimo, vocês podem encontrar na livraria do Instituto Borborema. É pequenininho, a escrita é muito acessível, ele não está falando só assim para artistas e tal, vocês vão ver por esse capítulo aqui como esse livro tem muito valor. É aqui o início do segundo capítulo. Do robô à pessoa. A natureza criativa do ser humano. Todas as pessoas são criativas? Apesar de muita gente fazer muita força para desperdiçar os seus talentos, inibir a imaginação e sucumbir aos estados animalesco ou robótico, pelos 3 modos culturais que eu expliquei, dá para entender bem isso aqui? Sim, todas as pessoas são potencialmente criativas,
porque a criatividade é uma dimensão da própria natureza humana, um traço da sua razão vital, um componente daquilo mesmo que faz do ser humano o que ele é essencialmente. O próprio Mihaly, e aí vem um sobrenome russo impronunciável, o próprio Mihaly, que no capítulo anterior nos deu um modelo para a definição extrínseca da criatividade, diz que a criatividade é uma fonte central de sentido em nossas vidas. Uma fonte central quer dizer algo que está na essência, alimentando a nossa vida. O ser humano é um animal além do animal e um anti-robô. Uma vida humana reduzida aos instintos e às sensações ou robotizada, logo se vê é uma vida infeliz ou inferiorizada. O ser humano não foi talhado para viver como um animal, acuado pelo instinto de sobrevivência, a responder apenas ao desejo imediato numa relação de fuga e recompensa, que, em outras palavras, é dizer fugir da dor, buscar o prazer. O ser humano não é uma máquina cujas ações são todas programadas de fora e cujo funcionamento só se justifica quando realiza o objetivo específico que lhe dá utilidade. O ser humano vai além do animal e muito, muito além da ferramenta. Mas nós estamos insistindo em sermos meras ferramentas e por isso a inteligência artificial, que é uma ferramenta, parece algo tão impressionante. Não é a inteligência artificial, repito, que está impressionante. Nós é que estamos escandalosos. Nós, cada um de nós, eu, você, aquela outra pessoa ali perto, alguém que viveu na casa da Pérsia há mais de 2000 anos, distante no tempo, ou alguém agora no apartamento na cidade de Wuhan, na China, todos nós, ou melhor, cada um de nós é um ser do sentido, experimentando a possibilidade e a carência de sentido, procurando ser alguém, não só um bicho nem só uma máquina. A nossa vida não está pronta nem determinada. Ao contrário, nós experimentamos sempre uma carência que vem da necessidade de entender e de dar sentido a isso mesmo que chamamos nossa vida. Um leão, por exemplo, será o leão que tem de ser. Nem o leão nem a samambaia têm dúvidas se estão fazendo melhor a respeito de si mesmos. Eu e você sabemos que, de algum modo, mesmo limitados por todas as circunstâncias, ainda assim somos autores da nossa própria vida. Aquela pergunta feita às crianças nunca nos abandona. Quem você quer ser quando crescer? A clássica definição do ser humano como animal racional não pode ser entendida apenas como um animal que pensa, nem muito menos como um animal que pensa logicamente. O animal racional é o animal do sentido e da linguagem, o animal da cultura, o animal que precisa entender e significar, que vive além do instante, articulando passado e futuro, memória e projeto, herança e criação. Para ter certeza disso, nós não precisamos de uma sofisticada prova acadêmica. Basta pensarmos em nós mesmos e lembrar do seguinte: em nossa vida pessoal, na minha e na sua, estamos obrigados a responder a questões tais como: quem eu sou? Quem eu quero ser? O que vou fazer hoje? Como devo reagir nessa situação? O modo como reagir estava certo ou errado? O que outras pessoas fizeram ou fariam nesse caso? O que pensam de mim? Estou fazendo me deixa triste ou feliz, realizado ou frustrado? O que posso fazer melhor? Os outros animais não precisam nem podem fazer essas perguntas. Nós não só podemos, como estamos fadados a respondê-las. Parte dessa resposta racional, intencional, inteligente sobre a nossa própria vida já é o exercício da potência da criatividade. É nesse sentido que eu falo da criatividade. Quando nós fazemos bem ou mal o nosso projeto de vida, estamos criando uma narrativa e, portanto, exercendo a nossa criatividade. Algumas pessoas, por exemplo, vivem vidas infelizes ou menores do que poderiam só porque não souberam imaginar ou construir possibilidades mais significativas, amplas, verdadeiras ou propícias para si mesmas. E sendo a imaginação uma parte da nossa inteligência e do nosso potencial criativo, uma imaginação inibida ou mal educada há de limitar nossa atuação vital, não só reduzindo nossas possibilidades de fazer coisas boas, como também de viver uma vida mais significativa. Animais também são capazes, muitas vezes, de construir coisas, usar instrumentos e raciocinar soluções novas diante de novas situações. Porém, eles não estão contando uma história, eles não estão fazendo nada de pessoal, eles estão apenas obedecendo ao instinto de se proteger ou alimentar suas necessidades imediatas, corporais. Um ser humano está, ao agir e ao fazer coisas, respondendo a quem ele é e a quem ele quer ser, ou seja, compreendendo,
e dando significado a si mesmo. Assim, é certo dizer que a nossa vida é a nossa primeira obra. Pode parecer uma frase meio piegas, um clichê, mas quanto menos a ouvimos como uma lição de moral e mais como uma descrição dramática, tanto mais essa frase será verdadeira. Ora, se minha própria vida me exige ser criada ou inventada por mim, é evidente que a criatividade é uma potência de toda pessoa humana. O fato é que, como todas as nossas qualidades e defeitos, ela também pode ser desenvolvida ou inibida, pode ser bem ou mal aplicada. Pois muito bem, meus caros. É claro que nesse contexto, essa nossa criatividade, ela vem sendo cada vez mais inibida. E ainda mais quando a gente tenta ser criativo, quando a gente tenta ousar diante da vida, desenvolver uma coisa mais significativa, mais ampla, que amplie, de fato, nosso horizonte de significados e possibilidades para nós mesmos. Se nós desistimos na primeira topada, é da própria obra da nossa vida que a gente está desistindo. Então, tenhamos isso em mente. Muito obrigado.